Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A chinesa COSCO Shipping, gigante global do transporte marítimo, enviou ao CAD uma manifestação técnica em que contesta recomendações do Tribunal de Contas da União sobre o leilão do Tecon Santos 10 no Porto de Santos. A corte sugeriu a proibição de participação de armadores no certame. A recomendação do TCU foi feita em dezembro para assegurar neutralidade comercial e evitar a chamada verticalização, que é quando uma mesma empresa atua no transporte e na operação do terminal. Em documento enviado ao TCU, a COSCO diz que a integração vertical não é prejudicial à concorrência e pode levar à eficiência logística e redução de custo. Ela diz no documento que a exclusão de grandes players internacionais reduz a competitividade do leilão. A COSCO Shipping atua no Brasil desde 1994 e opera navios de grande porte, com capacidade acima de 14 mil TEUs. O foco da empresa é o comércio internacional. O leilão do Tecon Santos 10 será um mega terminal e deve ampliar a capacidade do Porto de Santos em mais de 3 milhões de TEUs. O investimento estimado é de mais de 6 bilhões de reais. Tecon 10, por exemplo, escolhida a empresa em março, ela terá uma obrigação de investimento de perto de 2 bilhões de reais em obra. Então tudo isso se soma ao privado. Então será o maior investimento da história do complexo portuário brasileiro. Pelo modelo enviado este mês à ANTAQ, o leilão deveria ocorrer em 2 etapas, sendo a primeira para novas empresas e o segundo permitindo que as que já atuam no Porto de Santos possam concorrer. Pelo modelo enviado este mês à ANTAQ, o leilão deve ocorrer em 2 etapas, sendo a primeira para novas empresas e o segundo certame permitindo que as empresas que já atuam no Porto de Santos possam concorrer. Saiu a licença ambiental prévia para a construção de um novo porto em Santa Catarina, o Porto Brasil Sul, que deve ser instalado na região de Sumidouro, próximo à entrada da Baía de Babitonga, em São Francisco do Sul. A autorização foi concedida pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado e permite que o projeto avance para as próximas etapas. O terminal foi planejado para operar contêineres, grãos, fertilizantes, veículos e carga geral, com previsão de até 20 milhões de toneladas por ano e cerca de 2 mil empregos diretos. E o diálogo entre governo e operadores portuários marcou um evento na BTP que debateu o momento do setor e os investimentos previstos para o Porto de Santos em 2026. A Associação Brasileira dos Terminais Portuários realizou o evento Diálogo com Autoridades e um dos participantes foi Tomé Franca, secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos. A iniciativa é promovida pelo Conselho Deliberativo da BTP para tratar sobre temas estratégicos e de interesse do setor portuário logo nesse início de ano. A conversa girou em torno do momento atual do setor portuário e também o conjunto de investimentos que serão realizados no Porto de Santos agora, em 2026. O equipamento é um ativo estratégico para o Brasil, responsável por uma parcela significativa do comércio exterior e também fundamental para a competitividade da economia nacional. Foi uma oportunidade única participar da reunião do Conselho Deliberativo da BTP, porque é uma oportunidade de dialogar com o setor, escutar as pautas estratégicas da BTP, que é uma associação que reúne terminais privados e terminais arrendados, podendo trazer uma pauta mitigando a assimetria de informação entre o mercado e o Estado. Para o secretário executivo do MPOR, é fundamental reforçar o diálogo institucional, debater ideias para a construção conjunta de soluções para o desenvolvimento e modernização dos portos brasileiros. Tomé Franca destacou ainda o alinhamento de estratégias entre o poder público e o setor produtivo, já que os portos são responsáveis por 95% do comércio exterior brasileiro e o segmento é essencial para a economia do país. Esse diálogo aberto, esse diálogo franco, nos ajuda à construção de políticas públicas que possam ser mais assertivas para promover um ambiente de negócios ainda melhor, gerando mais oportunidade e mais empregos para os nossos brasileiros.
O transporte aéreo foi a principal porta de entrada de turistas internacionais no Brasil em 2025, com mais de 6 milhões de visitantes chegando ao país por avião, segundo dados da Embratur, com informações da Polícia Federal e do Ministério do Turismo. O número representa um crescimento superior a 30% em relação ao ano anterior e responde por 2/3 de todas as chegadas ao país. Os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro lideraram o fluxo, mas Santa Catarina, Bahia e Ceará também aparecem entre os principais acessos. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Vou destacar uma notícia sobre infraestrutura, porque a francesa CMA-CGM, que controla a Santos Brasil, anunciou na última quarta-feira uma parceria com a gestora americana Stonepeak. As duas companhias criam a United Ports, que administrará 10 terminais portuários em 6 países. A operação movimentou 10 bilhões de dólares. E a nova operação reúne terminais nos Estados Unidos, Brasil, Espanha, Índia, Taiwan e Vietnã. Entre eles, o Tecon Santos, o maior terminal de contêineres da América Latina. Tá aí uma notícia importante, um acordo que prevê que a Stonepeak financia até 3,6 bilhões de dólares em futuros projetos de terminais portuários. Notícia importante aí de uma parceria para gerir 10 terminais no porto. Mudando de assunto, Rui Costa confirmou que a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, é o nome escolhido pelo presidente Lula para assumir o ministério a partir de abril. A declaração foi feita durante uma entrevista à Rádio 95 FM de Jequié, na Bahia, na manhã desta quinta-feira. Segundo o ministro, Lula já comunicou oficialmente a decisão e destacou o perfil técnico de Miriam e a opção por alguém da equipe para garantir continuidade nas ações do governo. Rui Costa deixará o cargo para disputar uma vaga no Senado nas próximas eleições. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque hoje. A mineradora Vale produziu cerca de 336 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025, um aumento de 2,6% em relação a 2024, superando a meta oficial, que era de 335 milhões de toneladas. Com este resultado, a empresa volta à liderança do ranking global de produção do insumo. A Vale havia perdido a posição após o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Desde então, a companhia passou a reestruturar seus projetos com foco em segurança operacional, estabilidade produtiva e a retomada gradual da capacidade instalada. Um cruzeiro de luxo que navegava pela Antártida ficou preso entre blocos de gelo e precisou ser resgatado por um navio quebra-gelo da Guarda Costeira dos Estados Unidos. O caso aconteceu em meados de janeiro no Mar de Ross, ao sul da Nova Zelândia. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram o navio Polar Star, um dos maiores quebra-gelos da frota americana, abrindo caminho para o cruzeiro australiano Scenic Eclipse 2. A operação faz parte de missões de apoio à navegação comercial em regiões de gelo extremo. Segundo a Guarda Costeira americana, ninguém ficou ferido. Após a abertura do canal no gelo, a embarcação conseguiu seguir viagem. O Brasil exportou cerca de 85 mil toneladas de café solúvel em 2025, o que equivale a mais de 3,5 milhões de sacas de 60 quilos ao exterior no ano passado. Entretanto, o resultado apresenta queda de 10,6% em relação a 2024. Com relação às exportações para os Estados Unidos, a queda foi ainda maior. As exportações recuaram mais de 28% em relação a 2024, segundo dados da ABIX, a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. As causas desses impactos são um tarifaço dos Estados Unidos, aplicado em agosto do ano passado e que continua vigente sobre o produto. Foi publicado no Diário Oficial da União um ato da Receita Federal que declara alfandegado o Aeroporto Internacional de Porto Seguro, no sul da Bahia. A medida passou a valer no dia 28 de janeiro e autoriza o terminal a operar voos internacionais com controle aduaneiro, migratório e de bagagens. Até julho deste ano, o aeroporto poderá movimentar diferentes tipos de cargas e realizar operações de importação, exportação e trânsito de passageiros sob fiscalização da Receita Federal.
O governo federal vai apresentar o Aeroporto Internacional do Galeão a investidores interessados no processo de venda assistida do terminal em um roadshow que acontece entre os dias 3 e 5 de fevereiro. As reuniões presenciais e virtuais servem para esclarecer dúvidas técnicas e detalhar as condições do leilão marcado para 30 de março na B3, na capital paulista. O processo é resultado de um acordo homologado pelo Tribunal de Contas da União e busca viabilizar a retomada dos investimentos no aeroporto que fica no Rio de Janeiro. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá.